Oi, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui já ó, pontualmente às 18 horas. Primeiro, vou apresentar a rede Ação Ambiental, que eu estou aqui representando. Eu sou a Lígia. A rede Ação Ambiental, ela propõe unir, né, agregar os agentes ambientais que foram formados pelas turmas do BH Itinerante, que é um curso oferecido pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte. Agora voltou. Então tá bom. Então o Lucas, né, cursou o BH Itinerante em 2019, na segunda turma de 2019, né, que foi a última turma que tivemos, porque a turma seguinte, do início de 2020, não deu continuidade ainda devido à pandemia. E o curso do BH Itinerante é um curso que usa a cidade de Belo Horizonte como sala de aula, né, Lucas? Então, É verdade. devido à pandemia, remanejar para o online está sendo um desafio, mas que eu acho que vai ser possível, que vai voltar a acontecer sim. Com Agora, certeza. vou pedir para você se apresentar um pouquinho e contar aí sobre seu trabalho, né, com as punks, quem é você, de onde você vem, como que você chegou aí para esse seu trabalho com as plantas alimentícias não convencionais. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, né? Meu nome é Lucas Mourão. Eu tenho 28 anos e eu fui, inclusive, colega da Lígia, né? Na última turma do BH Itinerante, né? Eu, originalmente, sou formado na área da economia, lá na UFMG. Mas, no meio do percurso, eu tive contato com a agroecologia lá na UFMG, no campus. E aí eu apaixonei com a temática, né? E comecei a ver economia de uma outra forma, que era onde eu estava inserido. Então, em 2015, eu tive contato com um livro muito importante na minha trajetória, que foi o livro das PAN, que eu inclusive estou com Mostra ele pra aqui, gente aí, né, Lucas. para vocês, que já é uma primeira referência, aqui a Ai, Bíblia, né, maravilhoso. do professor Paulo, que tem 360 espécies de plantas com a descrição botânica e três dicas de receita. E aí, na hora que eu vi esse livro, eu pirei, assim, eu falei, nossa, tem que mexer com planta, isso é muito doido. E eu tenho que levar esse conhecimento para as outras pessoas, esse entusiasmo. Então, a partir de 2016, eu criei a Jaca Verde Punk, que é o meu projeto empreendimento aí, né? Inicialmente foi uma ideia meio de supetão, assim, de participar de feiras, levando produtos veganos feitos com punk. Porque nessa mesma época eu virei vegetariano também. E aí, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o foco principal do meu empreendimento e a minha razão de trabalho é na educação e na educação ambiental, né? Então, em 2017, o meu foco já foi completamente para a educação e não vendo comida hoje mais, né? Na verdade, eu vendo algumas outras coisas. Eu vendo mudas de punk e agora estou vendendo castanhas de caju também. Mas o objetivo principal é disseminar o conhecimento sobre as plantas alimentícias não convencionais e os seus usos, sem esquecer, obviamente, da importância histórica e cultural dessas plantas, que não são meros ingredientes, né? Elas têm cultura por trás, elas têm pessoas por trás E delas. é isso que seria diferenciar um pouco de um alimento tradicional que a gente compra no supermercado de uma planta alimentícia não convencional, né? Explica um pouquinho essa ideia, né? Por que que ela não é convencional, mas por que que ela é alimentícia? Para o pessoal aí que não tem muito contato com esse assunto. Hoje, só para dar um exemplo, inclusive estou vendo aqui a minha amiga, a Regilene, que entrou aqui na live, né? Que a gente estava conversando mais cedo sobre esse feijão, o feijão de corda. Olha, Eu acabei de voltar do Mercado Novo, encontrei lá um feijão típico do Brasil como um todo, né?
de algumas regiões de Minas Gerais. Perguntei para a Regilene, qual o feijão que você acha mais representativo de Minas Gerais? Ela me falou feijão de corda, né? E curiosamente, é dificílimo de encontrar o feijão de corda para vender, né? E aí teve um lojista lá no Mercado Novo que me falou, ele é difícil porque ele dá muito caruncho. Ou seja, não teve uma visão econômica mais comercial para ele, então ele foi caindo no esquecimento nas grandes cidades, né? Uhum. Porque se você for nos interiores, né, em outras regiões do Brasil, esse feijão já é mais comum e provavelmente não é considerado como punk. E aí eu já entro no conceito do que é punk, né? Punk tem três, eu costumo falar que tem três dimensões. Uma que é a geográfica, né? Então ela está sempre inserida em alguma área territorial. E tem a dimensão cultural, ou seja, ela está relacionada com alguma cultura, alguma tradição. E tem a dimensão econômica, que geralmente ela é subutilizada, marginalizada. Então ela não está nos mercados convencionais da mesma forma que uma maçã, uma banana. Essas plantas que a gente encontra sempre que a gente sai de casa para comprar. Então, feijão de corda, ótimo aí, exemplo aí fresquinho de hoje, né, que eu tô trazendo para vocês, de uma punk. Mas temos várias outras, eu esqueci de trazer aqui, mas o que está na época agora, né, umbu e siriguela, quem for lá no meu perfil vai ver, né, que eu postei recentemente sobre essas frutas maravilhosas, que são mais conhecidas no Nordeste do Brasil, mas Acho que um aqui pouco no norte de no Minas também Sudeste, recebe um pouco de influência, né? exatamente, no Norte de Minas. Mas aí, quanto mais você vai chegando para as grandes cidades do Sudeste e do Sul, não se conhece, né, dessas E se frutas. padronizou a Eu, alimentação, né? Pelo que o supermercado se oferece, né? E eu costumo falar, né, que brasileiro não conhece o Brasil. Então, as regiões não se comunicam. Quem tem os seus ingredientes, as suas plantas culturais do Norte, não conhece as plantas culturais do Sul. E vice-versa, né? Então, quem está lá no Sul provavelmente nunca escutou falar do tacacá, do jambu, né? Do tucupi. E quem está lá no norte provavelmente não conhece o pinhão, né? A feijoa, ingredientes, plantas que são comuns no sul. Butiá, né? Então, eu acho interessante a gente adentrar nesse universo das punk, nesse sentido de estar conhecendo nossa identidade cultural, regional, e está nos convidando a outras perspectivas culinárias e nutricionais também. E acredito até que ecológica, né? Se a gente pensar que uma planta, ela é considerada não convencional, mas ela é típica de uma região, então ela se desenvolve bem naquela região, né? Então, ela vai Exatamente. crescer ali, talvez, de acordo com as condições do local, sem precisar tanto de fertilizante ou de agrotóxico, né? Porque ela está bem, encaixada naquele ecossistema, né? Com A primeira certeza. vez que eu tive contato com punk, que eu acho que eu nem sei se eu tinha esse nome em mente, mas eu morava no Rio de Janeiro, que eu estudei lá, e taioba não é comum lá, né? E eu comia bastante taioba aqui em Minas. E é isso, assim, mesmo aqui às vezes é difícil achar no supermercado, né? Mas nos É quintais verdade. é bem comum as pessoas terem, né? E ainda tem, legal você ter falado isso, tem essa coisa da comida de quintal, né? Então, quando a gente estuda a história da cozinha mineira, a gente vê que o cerne da cozinha mineira é o quintal, né? E é onde está preservada a nossa biodiversidade até hoje, né? Outro dia eu fui visitar uma amiga minha aqui no bairro e encontrei lá uma imensa diversidade de frutas e ervas, né? Um maracujá que eu nunca tinha visto na minha vida, maracujá açu, um maracujá desse Uau, tamanho assim, ó. nunca vi também. Publiquei um grupo de Facebook de frutas nativas, deu mais de 1.000 curtidas, assim. Um monte de gente pedindo semente.
nossa, eu tô atrás desse maracujá e tudo tal. Para você ver como que é uma coisa muito especial e que está se perdendo, né? E é um esforço nosso mesmo de estar aí resgatando a importância cultural, ecológica desses cultivos de plantas. É, sem dúvida. E aí eu até puxo o gancho para te perguntar, né? Você falou que atualmente tem focado na área de educação ambiental, de educação para as punks. Eu queria saber um pouco do que você oferece, né? Então, o que você tem feito a esse respeito? Então, atualmente eu estou um pouco parado, confesso, mas eu estava, até o ano passado, eu estava dando cursos de kombucha, que é uma bebida fermentada à base de chá, com foco de saborização nas plantas alimentícias não convencionais e também fermentados diversos, por exemplo, chucrutes, fermentados vegetais, fermentados com frutas, que utilizam as plantas alimentícias não convencionais. E também tem essa questão das mudas de punk, né, que faz parte de um projeto meu de estar disseminando não só as mudas, mas também conhecimento sobre Uhum. elas, né? Porque eu me formei em paisagismo em 2018 e o meu objetivo ao formar em paisagismo era justamente estar incluindo as punk no paisagismo. Então eu forneço essa consultoria paisagística voltada aí para a construção de hortas e jardins que mesclem não só as punk mas também as ornamentais, né? E as punk também elas têm as suas características ornamentais. E assim como tem ornamentais que já estão aí presentes em vários jardins, que têm características punk desconhecidas, né? E aí eu posso citar gardênia, né? Eu posso citar yucca, eu posso citar, deixa eu ver o que mais, begônia. Olha, Tem uma grande gama de plantas ornamentais que a gente desconhece o uso alimentício, mas que em outra região, outro local fora do Brasil, elas têm esse uso alimentar, medicinal também. inclusive no post que a gente fez comentando sobre as punks, né, e sobre o jaca verde, a gente falou das flores, né, que são comestíveis e é super pouco comum, né, então que embeleza, né, mas que também podem ser é, acrescentadas a saladas ou comidas refogadas, né, a gente falou do jardim manga, né, jasmim manga, desculpa, e a flor do ipê também, Verdade. recentemente eu descobri que ela é comestível, né, o IP que representa tanto Belo Horizonte, que embeleza tanto nossas ruas aí, né, quando estão floridos. Dá É para a gente verdade. fazer um belo paisagismo, né? Um jardim comestível, né? Com Acho, certeza. É a questão do olhar, né, Lígia? Assim, uma coisa não é só uma coisa. Então, o ornamental, às vezes, ele não é só uhum. ornamental, né? Ele pode ter essa coisa lúdica, decorativa da flor entrar numa salada, né? E, e vice-versa também, né? Um repolho, ele não precisa ser também só um alimento, ele pode formar um jardim legal, né? Pode formar um canteiro e com um efeito ornamental bacana. Eu acho que é legal brincar com essa mudança de Uhum. olhares, assim. E também tá se abrindo para o que o ambiente está comunicando com a gente, né? Então, por exemplo, eu esqueci de falar, mas também faço passeios Ah, eu já guiados, ia né? comentar. Um passeio, um passeio guiado que eu faço lá no Parque Municipal, pelo Airbnb. Eu vou mostrando as plantas do parque, que é um grande patrimônio aí nosso de Belo Uhum. Horizonte, e falando dos usos delas, né? E também a aplicação no paisagismo e também da história do parque. Então, eu acho muito legal sempre estar conectando com a história, porque senão fica uma coisa muito Sim. rasa, né? Então, eu acho que tudo tem um contexto. E é muito bacana a gente começar a ver que no ambiente ao nosso redor a gente já encontra muita coisa
bacana, diferente de punk. E a gente conecta de uma outra forma com essas coisas. Às vezes a gente está sempre passando por um mesmo caminho, mas nunca presta atenção nas plantas, nas árvores. Acha que verde é tudo a mesma coisa. Mas a partir do momento que você tem uma informação X ou Y sobre aquilo ali, você passa a ver aquilo de uma outra forma, né? Você cria uma outra conexão com aquele verde. Passa a ser um verde diferente. Um Sem novo. dúvida. A Samantha está aqui comentando que não sabia que a flor do ipê era comestível, é comestível, né? É, então, você até comentou desse livro, né, de plantas alimentícias não convencionais, que ele dá sugestões, né, de como comer, de como preparar, né? Para quem tiver aí mais interesse de buscar saber a respeito, É, mostra aí novamente. do professor Valdeli Knupp e do Harry Lorenzi. Eu posso, se você colocar no IGTV depois, Lígia, eu posso comentar Ah, lá ótimo, eu vou também. deixar salvo, sim. E você Da editora tem Plantarum, vários livros, né, de que é uma, identificação botânica, né, nessa editora. um outro que eu uso muito, ó, Plantas Medicinais no Brasil, da Plantarum também. Porque tem muita planta que tem conhecimento do uso medicinal inicialmente, mas que também pode ter um uso alimentício, Uhum. né? E vice-versa. E essa daqui ajuda a entender muito, assim, de cultura também, né? Então, esse livro é muito, muito legal. Legal demais, boas É, referências. uma outra referência ótima são os livros do Marcelo Kuhlmann. Ah, sobre o cerrado, né? E esse livro belíssimo dele, né, uma coleção, ele fala dos frutos com várias fotos. Não é só para humanos, né? Esse não é voltado só para humanos. Ele fala da fauna que atrai. Muito importante, Então ele né? fala dos A pássaros, fauna mamíferos. que é atraída, né? Maravilhoso. É lindo. Tanto pássaros quanto mamíferos, pequenos mamíferos, né? Que são dispersores de semente, né? Que fazem um Exatamente. trabalho aí importante, né? De auxiliar no reflorestamento, né? É educação ambiental, né, Lígia? Então, por isso que eu fui captado, muito captado pelo BH Itinerante, porque eu acho que é um curso, inclusive, único e inovador aí da, da prefeitura, que é uma iniciativa mesmo para sensibilizar as pessoas a estar conhecendo mais sobre esse ambiente urbano que a gente vive e que ele não está desconectado do ambiente natural, é tudo uma coisa só, né? E se a gente entende melhor essas dinâmicas, a gente se sente mais envolvido para estar preservando, né, a qualidade da nossa cidade e do natural que ainda resiste nela, né? Para não deixar ela virar só um ambiente cinza, concreto e sem vida, monótono, né? O que seria de nós se a gente vivesse numa cidade sem árvores, sem parques, né? Seria uma cidade sem vida. E BH nasceu com esse intuito, né, de ser uma cidade jardim, uma cidade modelo para a América Latina toda, né, com muita arborização, muito verde, e que foi perdendo ao longo do tempo, mas ainda assim é uma cidade bem arborizada Mas que e, teve a e com arborização muita. muito afetada, né? Com a influência, né? Que tinha na época da construção, tirou-se muito do nativo e trouxe muita arborização urbana, né? Em geral, tem muitas árvores que não são nativas daqui, mas faz parte do que foi na época, né? Das pessoas envolvidas É na verdade. construção. Eu lembro que numa das atividades que a gente fez no BH Itinerante, de travessia e de planejamento do trabalho final que a gente iria fazer, né? Que, que a Ah, gente andou um trecho ali perto da Praça da Liberdade, que é uma região que conta muita história de Belo Horizonte, né? Assim, da construção da cidade, né? E que você deu uma verdade. paulazinha para a gente ali da identificação dessa não só de punks, né, mas da arborização urbana que você conhece, das árvores que tem na cidade, e isso nos ajuda a ir treinando o olhar, né, para justamente mudar o que você falou, que a gente vê que verde é tudo igual, né?
E é realmente a gente não tem essa familiaridade, né, de aprender a identificar, de entender as diferenças. São poucas árvores que nos chamam a atenção, como é o caso do ipê, que floresce só uma vez ao ano, então tem uma florada muito exuberante, né? Mas, em geral, ainda é É, muito distante, assim, de muita gente, né? muito. E aí é por isso que eu gosto de andar com o meu kit de frutos secos, né? Quer ver? Por exemplo, uma árvore que a gente tem até bem comum em Belo Horizonte e que talvez alguns reconheçam, né, na época de outono e inverno, que é a sapucaia, que dá essa cumbuca aqui, né? Olha, E as sementes dela, ó, secas já. E essas sementes, elas são comestíveis, é uma castanha deliciosa, né? E é uma árvore com cultura, com história por trás. Antes de ter os assentamentos de cidades aqui em Minas Gerais, a gente tinha muitos indígenas aqui, né? E uma tribo indígena que talvez é pouco conhecida, que é dos Puris, eles têm a sapucaia como uma árvore ritualística, né? Uma representação muito grande para eles. Então, isso eu reconheci tem pouco tempo, né? Foi no ENA, no Encontro de aqui Agroecologia. teve encontro nacional aqui em Então, Belo Horizonte, né? Lá no Parque isso, em Municipal, não 2018 foi? foi. Então, isso tudo traz um novo significado para as árvores mesmo que a gente vê na arborização, né? E, e nos conecta mais com o ambiente da cidade. Deixa eu ver o que mais. E esse fruto aí parece A própria pesado, mata, né? Pelo que você colocou ali. muito Olha pesado, só. muito E pesado. conserva, vi? Fica essa Isso cumbuca depois dele seco. Eu não conhecia. fica, e pode ser aproveitado para Sim. artesanato, para fazer instrumentos musicais, Ó, é estão falando incrível. aqui que tem bastante sapucaia, acho que é sapucaia, né? Lá na Avenida Carandaí. É isso mesmo? Tem uma fileira de sapucaias Olha lá, só. é incrível. E na época de outono e inverno, as folhas não são flores, mudam do verde para o Olha rosa. só. Então, de longe, você vê aquela coisa maravilhosa, rosa, assim, é um espetáculo. Um outro que é muito comum é a macaúba, coquinho macaúba, que vem de uma palmeira, né? Presente em todo o Brasil e principalmente aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, que por dentro é assim, né? Então essa é a Uhum. amêndoa, que é o endocarpo e aqui é a polpa. E tudo dela se usa, Olha né? só. A gente usa tanto a polpa quanto a amêndoa para fazer óleo Uhum. comestível, ou óleo para sabão. O endocarpo, que é a parte preta, é usado como carvão vegetal, né? Da polpa pode fazer farinha também, pode usar em doces, pratos salgados. Então, a gente não vê nenhum produto com a macaúba vendendo nem no mercado central, que é o nosso baluarte, né, da cultura alimentar mineira. E a gente não vê esse precioso recurso e abundante sendo vendido ou sendo promovido como nossa cultura lá. E é uma lástima. Assim. Que podia ter um uso É realmente sustentável, né? necessário. Seria ótimo. Aonde em Belo Horizonte que tem macaúba, você sabe? Eu já vi muito na Avenida dos Andradas, indo para a região Uhum. leste. Eu já vi no parque mesmo, municipal, na Olegário Maciel, né? Indo para Jaboticatubas ali, né? Passando por Sabará, tem muitas macaúbas também. É uma que ela está muito presente na nossa vida mesmo, mas ela é realmente negligenciada, sabe? Não é reconhecida o valor, o real valor dela. É, o Aloysio está aqui comentando Deixa eu que no ver. Parque Professor Guilherme Lage também tem muitas sapucaias. A sapucaia é bem fácil de reconhecer nesse período que ela está com as folhas de outra cor, né?
Eu nem lembrava qual era o período, mas você falou aí que é no início do inverno, é isso? Que elas ficam com as folhas rosadas, né? Geralmente entre julho e Ah, tá. setembro, geralmente. E eu não poderia deixar de falar também, né? De um dos meus favoritos, que é o Uhum. jatobá, que não é tão comum em BH na arborização, mas é uma fruta, eu acho perfeita, assim, né? A farinha, que é a polpa dela é uma farinha, dura mais de ano. Então eu tenho um pote aqui cheio de farinha que tem mais de um ano que eu processei elas e não estraga. E dá para você usar em um monte de receitas diferentes na cozinha, desde pães a bolos, biscoitos, vitaminas. E a casca dela é usada como remédio antivirótico, né? Bom para A problemas casca da árvore do respiratórios, jatobá. da árvore Ah, e do sim. fruto. E hoje eu peguei isso daqui, que eu vou mostrar para vocês, com agricultores da Raízes do Campo, lá de Jaboticatubas. Resina do Uhum. jatobá é a perfeição, assim. É a seiva do Olha jatobá só. que em contato com o ar se solidifica, Olha, que né? incrível. E tem inúmeros usos medicinais para gastrite, para problemas respiratórios. E recentemente eu descobri que ela é um ótimo incenso. Você coloca fogo nela, ela solta um cheiro maravilhoso e é muito legal. Nossa, massa demais. Interessantíssimo ver esses diversos usos, que também aproveitar os diversos usos também é uma forma de sustentabilidade, né? Você não desperdiça nada que tem para oferecer, uma vez que você já fez a coleta, né? O Glênio está aqui Exatamente. comentando que tem a palmeira Gerivá, que tem os frutos saborosos. Você conhece essa palmeira? Sim, muito usada na arborização, mais em jardins ornamentais de Uhum. prédios. E ela também talvez outras pessoas conheçam como coquinho babão, Hum. que é aquele coquinho laranja Uhum. gosmento. E a gente pode comer a amêndoa dela também, da mesma forma que a Olha só. macaúba, né? Ela tem um coquinho e é muito bacana. Palmito também, Aham, da né? palmeira, O né? Brasil é riquíssimo em palmeiras nativas e grande parte delas podem ter tanto os frutos quanto os palmitos utilizados na alimentação. Então a gente tem muito, muito campo para explorar e promover essas plantas no nosso dia a dia. A Sandra está aqui comentando que o jatobá tem mesmo um incenso maravilhoso. E se não me engano, que eu comentei com você outro dia, eu acho que meus amigos queimaram foi a casca do jatobá mesmo, e ficou esse cheiro gostoso. Depois você experimenta, assim, queimar direto a casca do fruto, depois de aberta. Que bacana, eu vou com certeza. Uma outra planta que eu estava lembrando também, que a gente vê muito nas ruas de Belo Horizonte, fonte de proteína até, é o Ora pronobis, né? Que também é considerado uma Ora punk, pronobis. né? Pois é, e tem gente que fala assim, ah, mas Ora pronobis não é punk, né? Porque aqui em BH todo mundo conhece. Mas experimenta você chegar no centro de BH ou em algum sacolão, né, de bairro e procurar por Ora pronobis. Você não encontra ou encontra com dificuldade. Por quê? Porque ela caiu na categoria de plantas de quintal, assim como a taioba, Uhum, né? E aí é uma planta que ela realmente, até pouco tempo atrás, ela não tinha muito valor econômico dela reconhecido, mas agora entrou aí como uma punk mais conhecida, principalmente fora de Minas Gerais, que o pessoal não conhece muito, e por causa que ela é rica em ferro, né, rica em proteínas e vitaminas, minerais, e agora, né, meio que cooptada aí pela indústria dos alimentos funcionais, né? Mas não que isso seja totalmente ruim, mas eu acho que é importante realmente
a gente sempre está lembrando, né, que isso faz parte da nossa cultura, então, não é uma coisa nova, a gente está, na verdade, redescobrindo sabores, né? Tem pergunta para você aí, ó. O Entre Espinhos. Lucas, no norte de Minas, há o costume de comer em broto de samambaia. Seria um consumo punk também, Lucas? Pois é, esse daí é uma planta bem polêmica, João, que já ouvi falar assim que ela é bem tóxica, mesmo depois de a ferventar várias vezes, né? Tóxica ao broto de samambaia, E né? Que ele comentou antes. o broto de samambaia. E apesar disso, outro dia eu vi vendendo no Mercado Central, achei curioso, até tirei uma foto. Mas assim, é uma daquelas plantas que eu considero bem polêmicas e que mesmo elas tendo algum grau de toxicidade, se você come eventualmente, eu não vejo problema, né? E realmente tem plantas, frutos, né, vegetais, hortaliças que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Um outro fruto que ele é mais conhecido e que eu posso citar que entra nessa categoria é a Sim. carambola, né? Então, carambola, ela não é indicada para pessoas que têm problemas renais, porque ela tem um ácido oxálico que ele é prejudicial para essas pessoas, né? Então, assim como plantas comuns, as punk é interessante a gente conhecer um pouco mais delas e fazer o uso com parcimônia, né? Não é exagerar, né? O ideal é a gente estar sempre diversificando o nosso paladar e a nossa alimentação e não estar tomando tudo aquilo sempre como uma panaceia, né? Não tem nada que é uma panaceia. Na verdade, a panaceia é o tudo, né? É o Uhum. diverso. A diversidade é que manda. Isso é importante mesmo, a gente diversificar nossa alimentação. Eu passei por isso também quando eu deixei de comer carne, porque você começa a ter que explorar, né? Assim, preocupado um pouco com a questão das proteínas, da variedade, a gente começa a explorar e descobrir, né? Novas texturas, novos sabores. Verdade. Até comentaram aqui, né? O Glênio falou que a Ora Pronobis é a carne dos vegetarianos e veganos, justamente por essa riqueza nutricional, né? É, tem também um nome, isso é uma coisa interessante de falar. Ela tem um nome popular que é carne de pobre. Então, tem também, relativo a algumas punk, esse preconceito, né? De que é uma comida de escassez ou é uma comida para animais. Então, por exemplo, tem caruru de porco, né? Marmelada de cachorro. Então, a gente hoje, né, com a nossa mentalidade urbanoide, né? Às vezes a gente olha uma coisa dessas e fica pensando assim, gente, não vou comer isso, né? Marmelada de cachorro, né? Goiaba de anta, isso é para animais, né? Ou, sei lá, carne de pobre. Então, em algum outro momento, realmente podem ter representado uma comida de escassez, mas hoje a gente pode ressignificar isso, porque a gente não está mais nesse contexto malthusiano, né? De, Uhum. de, de que no futuro vamos ter uma escassez de alimentos, né? Não, a gente hoje tem tecnologia para produzir muito e com qualidade, né? E sem Sim. agrotóxicos. Mas isso aí é um papo extenso que dá uma outra live. A gente pode marcar. Tem mais É. comentários aqui. Opa, peraí. É, o Maturi BH, é Maturi que se pronuncia? Acho que é, não é? Falou, tem uns pés de cutieira ao lado do bar do Orlando, em Santa Teresa. Cutieira é o Ora Pronobis? Não, porque tem Ora Pronobis lá perto também. Então, Santa Teresa é riquíssimo em Ora Pronobis, tem em tudo quanto é lugar. Mas a cutieira é outra. A cutieira é uma árvore que ela serve de alimento para alguns tipos de pássaros. Hum, E, curiosamente, né, ela tem uma castanha comestível, polêmica também, que se você comer muito dela, ela tem um poder muito ixi. laxante. E aí,
Ela é muito curiosa Eu por até ia isso, perguntar sabe? se ela chama cutíera porque atrai cutia, não sei, porque as cutias e outros roedores são muito importantes para a dispersão de sementes, né? Principalmente essas castanhas que precisam, às vezes, para liberar a semente, né, serem quebradas, esses pequenos mamíferos fazem muito esse papel aí, muito importante, né, no É verdade. ambiente de floresta, né, ou reflorestados. É essencial pensar né, nessa fauna também. Até comentaram. É, não Pode só, falar. não só a cutia, né? Mas, por exemplo, lá no BH Itinerante, não esqueço da palestra sobre morcegos, que foi maravilhosa. Então, morcego, que é tido por muitas pessoas como um animal nojento. Ah, eu odeio morcego, tem que Tem morrer. medo muitas Mas o vezes, né? morcego, medo, o morcego é um animal fantástico que poliniza diversas árvores e plantas, contribuindo para a nossa alimentação, né? Só para citar uma delas aqui, o Olha, pequi, né? O pequizeiro é polinizado por morcegos. Então, é muito legal passar por só esse conhecimento botânico, né? Entender também o conhecimento aí das dinâmicas do ecossistema, porque a gente não está só nesse mundo, né? E no meio ambiente, a gente está contactando, conectando com os animais, né? Com os fungos, com as bactérias. E é essa convivência harmoniosa que traz o equilíbrio, né? Que permite que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Entender que aquela planta, né? Aquele animal, ele não foi feito para o uso humano, né? A gente está simplesmente entendendo uma parte daquilo ali e também respeitando, né, a sua própria existência dentro do contexto geral ali do ecossistema. sim, importantíssimo isso. E eles são polinizadores e podem ser dispersores também, porque muitos comem frutas, né? Então eles dispersam as sementes também, dependendo da espécie. Uhum. Isso é importantíssimo. A própria Uhum, cutia, né? também. A própria cutia. E aí é muito importante você falar disso, porque o ambiente urbano, como ele modifica, né, as dinâmicas de iluminação noturna, de barulhos, isso afeta e espanta muitas vezes, ou desorienta, né, desregula muito a rotina dessa fauna também, né? Então, Uhum. e às vezes a gente se esquece disso, né? Assim, a gente está falando do ambiente urbano, mas nas praias, nos litorais isso acontece muito, né? Porque tem muita iluminação em locais que antes, né? Às vezes tem desova de tartarugas em determinadas épocas do ano e são espaço de outros animais, né? Que a gente tem que pensar como entrar em equilíbrio melhor, até quando a gente começa a pensar em outra coisa, né? O excesso de mosquitos dessa época do ano. A gente pensa, meu Deus, além dos problemas, né, serem vetores de doença, eles incomodam. E muita gente pensa, por que que tem tanto mosquito? Mas porque também está faltando os seus, como é que se diz? Fugiu a palavra. Os seus predadores naturais, né? Os predadores. É Então verdade. a gente acaba criando algumas desordens, né? Já peguei outro É ponto verdade. também, que é assunto para outra live. Com certeza. Ai, muito bom falar sobre isso tudo e lembrar das aulas também do VH itinerante, que foi nos ensinando tanto, né? Você lembrou aí dos morcegos, que foi uma aula maravilhosa. Foi E que foi maravilhoso. lá no Parque Municipal, não foi? Eu lembro da gente lá, Foi. identificamos algumas plantas lá que você mostrou pra gente, algumas árvores. Tem sapucaia lá também, não É. tem? Tem Sapucaí. Aquele dia a gente comeu. Foi a primeira e única vez que eu comi cereja do Rio Olha só. Grande, né? Que é uma fruta brasileira aí que tem um formato de cereja e é desconhecida aí por muitos, né? Então foi muito legal. O parque me proporciona coisas muito maravilhosas que eu gosto de compartilhar com as outras pessoas também. Porque cada vez que você vai lá durante o ano, você encontra uma surpresinha diferente, né? Em dezembro do ano passado, num dos passeios, eu encontrei o pé de grumichama, né? Como eu nunca tinha visto antes, lotado de grumichama. E a grumichama, ela só frutifica, sei lá, 2 semanas Olha no ano. só. E a gente se lambuzou no pé de grumichama, foi.
Que Foi delícia! sensacional. Que presente, né, de ter conseguido. E de ter esse Foi. olhar, né, de reconhecer, de saber, olha, é uma fruta comestível, né? A gente tem que É aproveitar, verdade. porque só 2 semanas no ano que a gente tem essa oportunidade. Com Legal certeza. demais. É, eu tô vendo um comentário aqui. Nas suas buscas por punk, qual foi a descoberta mais interessante que já fez? Eu, é até difícil de falar, são tantas coisas interessantes, né? Mas eu acho que uma coisa interessante para falar aqui, quando eu tive em Manaus, em 2018, eu tive a oportunidade de ver a árvore de camu-camu, que é uma fruta, é a fruta com maior teor de vitamina C no mundo, Ó, né? A árvore de camu-camu, ela é uma árvore que ela fica submersa durante uma boa parte do ano, porque lá na Amazônia é outro entendimento do ambiente, né? Áreas inundáveis e áreas de terra firme, né? E o camu-camu é uma dessas que fica numa área inundável. E eu tive a oportunidade de ver essa árvore não inundada com fruto. Então eu acho que foi emocionante ver isso assim, né? E saber que esses frutos, além de uso humano, que até mesmo na Amazônia é pouco conhecido, né? Infelizmente, os indígenas do interior do Amazonas deixam os frutos para os peixes comerem, porque eles acreditam que o peixe que come frutas ele tem uma carne mais ai, deliciosa. que delícia! Não Então, sabia dessa. foi incrível saber disso, assim. Olha só, Experiência completa com a fruta. que experiência maravilhosa, Lucas. Obrigado por compartilhar com a gente. Dica Rodrigues está aqui falando que agora ela anda olhando para os canteiros. Você também deve andar assim na rua, né, Lucas, o tempo todo. Ah, tem comida para ter lugar, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa cidade do litoral, se não me engano, e vi manjericão no canteiro da rua. Não é uma punk, Que mas eu isso? fiquei impressionada, porque eu adoro. Falei, nossa, gente, que delícia que é, Demais. né? Poder É verdade. reconhecer a comida, né? Temperos, né? As cidades elas podem e devem ser mais amigáveis, com mais espécies alimentícias, né? Hoje mesmo eu passei numa rua de um bairro aqui perto e vi um pé cheio de goiaba, eu parei, né? E fui pegar lá as goiabas, uma goiaba que é uma goiaba que a gente não costuma ver no sacolão, né? Que é goiaba branca por dentro. Então é divertido demais isso, assim, você poder ter esses momentos de pausa também no seu dia, não entrar nessa correria da cidade, essa correria louca da cidade, né? Ter esses momentos de pausa e ver que a natureza está ali perto de você. É verdade. Eu me veio pensando aqui agora, você já deve ter visto, puxando o gancho para uma outra coisinha, mas eu vou voltar para as punks. Tem um É. projeto até artístico, se não me engano, de nomear os rios que foram canalizados em Belo Horizonte, né, os rios escondidos, com placas. Eu fiquei pensando, a gente devia colocar placas também, talvez nessas árvores, né? Identificando, falando do seu uso comestível, ia ser bem interessante, né? Ia fazer essa provocação, né? Eu amei a ideia e eu acho que a gente deve levar ela para frente. Ah, vamos procurar um edital aí Bora! para inscrever, quem sabe? Demais, não? Até mesmo no parque municipal é cheio das plaquinhas, Uhum. né? Com identificação, mas assim, e algumas com história. Então eu acho muito legal Olha, isso, eu não né? sabia Para quem disso. Bom saber, então, para fazer esse passeio. Se não der para ir com o seu passeio guiado, mas pelo menos ir buscando essas plaquinhas lá no Parque Municipal. Porque é bem bacana assim vai mesmo. gerando conhecimento também no dia a dia, né? Vai ajudando a devolver esse olhar que a gente foi perdendo, né? Ao longo das É gerações, né? verdade. Que
Quem tem casa ainda com quintal, às vezes ainda tem essa experiência, né, de proximidade, mas a grande maioria ainda está um pouco distante, né? Já tá perdendo mesmo. Ó, já estão falando aqui que goiaba de pé é melhor que de bandeja. Tem gente que gosta de comer no pé. E estão perguntando aqui, o Inácio Bruno, onde encontra algum catálogo das punks identificadas? Volta aí com Então, suas falar de um, referências. Muita gente entrou um pouquinho depois aí. o livro do Valdeli Knupp é um deles, né? O blog da Neide Rico, que é o Comice, uma grande inspiração, né? Deixa eu ver o que mais. Tem um material que eu acho fantástico e que eu sempre faço questão de promover, que o pessoal da UFV, um pessoal da UFV fez há uns 5 anos atrás, com comunidades do norte de Minas, né? Então são cartilhas, todas de graça na internet. Eu posso deixar o link Ótimo. depois nos comentários. Falando sobre as plantas tradicionais dessas comunidades e os usos alimentícios delas, né? E medicinais. E contando a história das comunidades. Então, um trabalho fantástico. Inclusive, fiquei amigo de uma das pessoas que fez a cartilha, o professor lá da UFV, o FJF de GV. E isso vai conectando com as Uhum. pessoas mesmo, né? Que já fazem esse trabalho. E eu não poderia deixar de mencionar, né? O seu próprio canal, eu vou Uma fazer outra, aqui. Porque o eu meu aprendo canal. muito com o Jaca Verde, que você posta bastante coisa Obrigado. lá. Muitas fotos, seja com receitas, né? Seja com fotos na rua, identificando. Então, vou falar com o Inácio aí para seguir o Jaca Verde Punk, que sempre passa bastante orientação lá. Muito obrigado. Tem uns e-books gratuitos também no link da minha Uhum. bio, aqui no Instagram. Né? Tem coisas sobre fermentação, tem coisas sobre flores comestíveis. Deixa eu ver o que mais. Eu que não estou lembrando aqui agora, mas entre no link da bio para saber mais. E eu não poderia deixar de falar também da conexão minha com o Slow Food, Hum, né? O movimento internacional aí que luta pela promoção da alimentação boa, limpa e justa. E aqui no Brasil fez um catálogo dos livros, das plantas e alimentos com risco de cair no esquecimento, né? Então, além de falar das plantas, vem falando da história delas, onde que geralmente é consumido, né? Por que está em risco. E que é parte de um movimento global mesmo, né? Isso não só no Brasil, de estar catalogando esses conhecimentos acerca de plantas e alimentação que está em risco mesmo, por causa do agronegócio, né? E dos grandes destruidores aí do meio ambiente. Né? Esse projeto em específico chama Arca do Gosto, e esse livrinho é Arca do Gosto no Brasil. Depois vocês podem entrar lá no site do Slow Food Brasil para saber mais. Tem muita informação legal sobre vários ingredientes e plantas brasileiras, formas de preparo de alimentos. que Aqui em BH, eu sou coordenador da comunidade de BH e a gente está aí constantemente pensando em novas formas, né, de estar engajando as pessoas a estarem conhecendo mais sobre a nossa biodiversidade, relacionado com a nossa região, e também educar o nosso gosto para esses sabores diferentes, né? E estar mais junto dos agricultores, né? Dos produtores, tá atuando coletivamente, politicamente, para uma alimentação melhor e para um conhecimento melhor do nosso ecossistema. maravilha. A Mariana até colocou aqui a página Slow Food BH, no arroba aí do Instagram do movimento Slow Food. Muito interessante conhecer um pouquinho também.
O que você colocou é muito importante, né? Porque é um ciclo, é uma cadeia, né? Que envolve preservação da biodiversidade, segurança alimentar e nutricional, né? É, segurança também socioeconômica desses pequenos agricultores, né? Que precisam ter consumidores para manter essas atividades, né? Viáveis. Sim. Então, é uma cadeia muito importante. Então, são assuntos aí que vale a pena a gente trazer outras vezes, às vezes com outras abordagens também, né? Para falar mais um pouco da agroecologia também, Com né? certeza. Anda junto, Uhum, né? Eu entrei nessa por causa da agroecologia. Então, eu não falo só de ingredientes, eu falo né, da conexão desses ingredientes com a forma que a gente cultiva eles, né, com as dinâmicas do ecossistema, com cultura. Então, tudo isso é agroecologia, uhum, que é uma outra forma de pensar a agricultura, produção de alimentos e por uma vida melhor sim. mesmo. E então, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: você falou que por enquanto você está um pouco parado nesse início de ano, né, com algumas das suas atividades, mas você tem indicação para quem quiser fazer curso, quiser se inteirar mais sobre o assunto, às vezes ou de forma mais prática ou mais dinâmica, online, né? Às vezes que não tem acesso a adquirir esses livros por enquanto. Aham. Estou planejando aí, né, de estar lançando outros cursos online esse ano. Mas também vocês podem estar fazendo curso da Embrapa, tem um curso da Embrapa que é até legal, né? Ele tem um foco mais em hortaliças, em matos comestíveis, mas punk vai muito além disso, Uhum. né? Mas ele é interessante, sim. E deixa eu ver o que mais. Tem também um site muito interessante que é o do Mato no Prato. Essa camisa, inclusive, é deles. Ó. Frutas, legumes, Legumes verdes verduras e. Ah, mato. maravilha. Eu já ouvi falar deles também, sigo a página deles aqui, o Mato no Prato. Eles têm um e-book também sobre punks, né? Tem e-book, tem site com Uhum. informação. E aí cada um vai dando o seu toque pessoal, né? Então eu acho muito bacana isso. A gente tá construindo conhecimento em comunidade mesmo, né? Fazendo testes e, E essa troca, essa rede, né, de e aprendizado, né? já aprendi muito com muitas pessoas, já conheci muitas pessoas nessa caminhada. É um assunto que foi muito legal ter entrado nele de cabeça, Uhum, porque me fez ver o mundo de uma outra forma, né? maravilha. E muito bom compartilhar isso com outras Muito pessoas. bom. Eu vi que outros agentes ambientais entraram aí agora no finalzinho, o Vinícius, a Marcele, que foi nossa colega, bom demais. A Manuela também, que é agente ambiental, comentou de um curso também oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Trilhas da Agroecologia, que inclusive você participa também no módulo de punks, né? Você que é o guia, né, por assim dizer, né, nesse módulo de punks, que a gente fez esse curso também, muito bom. Indicamos também para quem tiver interesse em entrar mais nesse assunto da agroecologia, tem esse curso que chama Trilhas da Agroecologia. Em breve, provavelmente, o BH Itinerante vai voltar com uma roupagem aí, né, no modelo virtual, né, vamos ver se será possível, tomara que a gente consiga construir isso. E é muito importante a gente trazer esses assuntos, então convido outros agentes ambientais que estão aí online nos escutando para vir cá com a gente conversar mais sobre esses assuntos, falar da experiência tanto no BH itinerante quanto outras experiências, seja com a agroecologia, na área ambiental, área cultural, essa diversidade que a gente tem em Belo Horizonte, que a gente tem que, é, enquanto agentes ambientais, pensar nesse ambiente, né, que é diverso também, não só nessa questão ambiental, quando a gente pensa em flora e fauna, principalmente, mas o ambiente urbano, é nosso ambiente, né?
toda essa diversidade. É importante a gente dar voz e estar falando aqui. Agradeço muito, Lucas, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito bom essa conversa. Eu vou aprender Eu que bastante. agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigada a todos que estiveram aí presentes também. E aí a gente vai deixar salvo, né, a live e, se possível, você coloca lá essas referências que a gente comentou, tanto das páginas, dos livros, dos cursos, né, para quem quiser se inteirar mais sobre esse assunto. Se alguém mais tiver mais alguma dúvida, aproveita esses minutinhos do Lucas aí. O pessoal aqui tá falando que adorou, que foi excelente. Obrigado, viu, Lígia? Muito obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre as punk Que ótimo. e coisas que fazem brilhar os olhos, né? Ótimo, a gente percebe isso nos seus olhos, Lucas. É muito bom, muito inspirador. Já é referência aqui em Belo Horizonte sobre punks. E Obrigado. pessoal que gostou do assunto, segue lá o Jaca Verde Punk. Inclusive, falar da Jaca Verde aqui um instantinho, né? Que essa carne maravilhosa que a jaca faz quando não está madura, né? Que dá nome à sua Exatamente. página, ao seu projeto. Tem muita coisa legal lá na A sua jaca, página. Oi? jaca verde é tudo de bom, né, gente? Jaca verde significa abundância, significa versatilidade, né? Está conectado aí com a alimentação vegetariana. Isso, Então, é um convite ao novo, a provar de coisas isso, novas. maravilha. Então tá bom, muito obrigada, Lucas. Obrigada a todos. E até a próxima, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa boa noite. noite.